Vamos aplaudir um pouco mais a Deus, gente. Que adoração. Adora porque Ele é glorioso, vitorioso, justo, santo, conselheiro. Ele é aquele que te salvou, é aquele que te rendeu toda sorte de bênçãos que tu tens. Aleluia, Jesus. Eu salvo da igreja com a maravilhosa Shalom, Adonai. Amém. Que a igreja abra a Bíblia comigo. Obrigado. No livro de Ruth, no capítulo 1 e versículo 16. Um dos versículos mais lindos da Torá, dos versículos mais lindos da Taná, do Velho Testamento. Aleluia. Ruth está depois de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Está antes de 1 Reis, está antes de Samuel, depois de Gênesis, antes de Apocalipse. Quem for achando vai dando sinal dizendo assim: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Então leiamos para que não percamos tempo. Ruth, capítulo 1, versículo 16, diz assim: porém Ruth respondeu: não me instes para que te deixe e me obrigues a não seguir-te. Onde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa, senão que seja a morte, me separará de ti. Amém? Deus maravilhoso, Deus, aqui está a tua palavra eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Senhor, que a tua palavra venha adentrar na mente, no corpo, na alma, no coração do teu povo, Senhor, e falar da maneira que tu queres, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estou só hoje. Amém. Agora eu estou feliz. Igreja, não é fácil pregar numa igreja. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Pregar numa igreja como a nossa. Nós temos aqui senadores. Os senadores são aqueles responsáveis de fazer com que o presidente da república não passe dos limites. Os senadores são aqueles responsáveis por manter a ordem, por manter as leis intactas. Então, a missionária e eu aqui funcionamos como presidentes, mas sabemos que tem senadores que prezam pela lei, pela moral, pelos bons costumes. E nós também não ficamos atrás, nós também queremos essa certa democracia evangélica, nós queremos essa ordem, nós queremos essa moral, queremos os bons costumes. E quando nós mesmos subimos aqui, sabemos que não estamos apenas pedindo para que cumpra a lei, mas nós estamos também sendo observados no tocante ao cumprimento da lei de Deus. Então, todas as vezes que eu subo aqui para pregar, especialmente hoje, meu coração quer saltar da boca, dá um medo, dá um frio na barriga, e não é fácil. A Kevin hoje me falou: Messias, não parece ser muito fácil pregar para você. E eu falei: só parece, mas não é. Então nós vemos um versículo maravilhoso, um versículo que é lindo. Nós vemos esses versículos sendo lidos em casamentos. E os teólogos, os doutores da lei, os escribas dos dias atuais implantam na mente evangélica brasileira que esse versículo é até um versículo de romance de um homem para uma mulher, de um príncipe para a sua noiva, e na verdade não é. Esse versículo é a nora falando à sogra. É um versículo de Ruth declarando o seu amor de nora pela sua sogra. É Ruth declarando a sua fidelidade à mulher que lhe dera a maior riqueza que uma mulher no tempo de Israel podia ter, que era o seu marido. O que acontece? Sai Noemi e seu marido Elimeleque de uma cidade de Israel, de Judá, chamada Belém. Belém no hebraico quer dizer a casa do povo. Eu gostaria que vocês me dessem um agudo, um grave aí. Deixa a minha voz
parecida com voz de pregador. Por favor. Agudo, a missionária está dizendo que é agudo. Aleluia. Então ele sai de uma cidade de Judá chamada Belém. E Belém no hebraico significa literalmente a casa do pão. E agora eu quero começar a pregar. E gostaria e quero que a igreja me ajude, porque o meu coração insiste em querer sair da boca. Eu ainda não encontrei a firmeza que um pregador precisa para pregar, então eu quero a ajuda da igreja. Me ajuda em nome de Jesus. Digam comigo, não se afaste de Belém. Amém. Agora diga para o seu irmão, pega na mãozinha dele com todo carinho, olha no olhinho dele, mesmo ele dormindo, diga assim para ele, não se afaste de Belém. Agora eu acho que eu posso começar a pregar. Belém quer dizer a casa do pão. Houve uma crise econômica financeira em Belém. Houve uma crise financeira desencadeada por uma crise espiritual. O país de Moab sitiara Belém, sitiara o país de Judá e consequentemente a cidade desse país chamada Belém, a casa do pão, porque o povo de Deus tinha se perdido espiritualmente. A igreja que simboliza Judá, simboliza Belém, tinha decaído, começou com muitos problemas no país. A cidade começou a se inclinar para os pecados de Moab, para os pecados dos filisteus, para os pecados dos amorreus, para os pecados dos povos vizinhos, e o nosso Deus simplesmente vira as costas, porque Deus não habita em lugar podre, Deus não habita no meio da bagunça, Deus não habita no meio do pecado, Deus não habita no meio de uma igreja que está carcomida pelo pecado, pelo
Aleluia. Mas eles vão embora. Eles dizem: olha, Noemi, Malom, Quilion, vamos embora, filhos. Vamos embora, minha família. Essa igreja está problemática demais. Noemi tinha um nome especial. O nome Noemi significa minha agradável. E você quer saber o que significa o nome de Elimeleque? Meu Deus é rei. Elimeleque esquece que o Deus de Belém é rei. Elimeleque se esquece que o seu nome exalta o nome de Deus. Elimeleque se esquece que Deus, quando inspirou a mamãe e o papai de Noemi, coloca o nomezinho daquela criança linda, maravilhosa, que são os filhos judaicos. Essa criança é muito agradável. Ela tem que ficar aqui. Elimeleque, o seu nome significa: o meu Senhor é rei. Mas ele se esquece. Elimeleque coloca o nome dos seus dois filhos, Malom e Quilion. O nome de um significa doente e o outro não é bom nem citar para vocês aqui. Ele já começa decepcionado com Belém. Elimeleque se desespera. Ele esquece o maravilhoso nome que tem. Ele se esquece dos prodígios que Deus tinha realizado. Ele se esquece do próprio Deus e abandona, vira as costas para a casa do pão e procura ajuda financeira no lugar onde só existem problemas espirituais. Diga para o seu irmão só mais uma vez: não saia de Belém. Não saia da casa do pão. 10 anos se passaram. Elimeleque e Noemi têm os seus dois filhos. Eles se casam com duas moabitas, duas mulheres possivelmente sacerdotisas de Satanás. Porque aquele país, nós já pregamos aqui sobre Moab, foi um país em que o povo de Israel estacionou diante dele e ficou ofuscado com tanta promiscuidade. Eles, ao invés de marcharem e destruir toda aquela promiscuidade, eles acabaram cometendo o mesmo pecado. Eles pararam de sonhar em conquistar. Eles não quiseram mais alargar as tendas de Israel. Eles não quiseram mais conquistar a terra prometida, porque na concepção judaica agora, aquela terra era o paraíso celestial, melhor do que o que Deus queria dar. A promiscuidade encheu os olhos de Israel e eles ficam perdidos diante de tamanho pecado e começa a cair para as mulheres de Moab. Agora, depois de um tempo, eles voltam para Moab. Elimeleque e Noemi entregam seus filhos para duas moabitas. Eles se casam e de repente, um belo dia, Moab começa a cobrar aquilo que ele tinha dado. Moab leva embora o marido de Noemi. Ele falece. O marido, igreja, as mulheres sabem bem mais do que o pastor Messias, simboliza o sacerdote da casa. A bem da verdade, muitos maridos deixam muito a desejar e deixam que as mulheres sejam o sacerdote, o homem da casa, infelizmente. Mas em Israel a coisa era totalmente diferente. O homem era aquele que era o cabeça, decidia as coisas, era aquele que buscava a Deus em prol da família. E quando o marido morria, a mulher perdia a sua noção espiritual, perdia a sua estrutura espiritual. Ela ficava praticamente afastada de Deus, porque aquele que ligava a sua esposa a Deus falecera. Então o esposo de Noemi, na nossa concepção agora, na
Senhor, o meu rei morreu. Já não existe mais essa história de o Senhor é meu rei aqui. Só ficou agradável. Noemi, você é agradável? Se preocupe não, a tua conta está chegando aí. O Sedex já está mandando a conta. De repente, Malom falece. Poucos dias se passam, Quilion também falece. O marido foi embora, sua vida espiritual acabou. Sabe o que era filho naquela época? Hoje um filho pode parecer um peso. Ai meu Deus, a tua mulher está grávida, coitada, meus pesos, mas agora você tem que comprar roupa, enxoval. Puxa vida, naquele tempo quando a mulher estava grávida, igreja, a mulher regozijava, fazia festa, porque não tinha dinheiro maior, não tinha riqueza maior do que um filho. E aquela mulher não tinha apenas um filho, ela tinha dois, e dois filhos varões, dois filhos homens, o orgulho do pai, o orgulho da mãe, o orgulho da tribo, aqueles que perpetuariam a tribo, a nação de Israel, aqueles que seriam os próximos sacerdotes da nação, quem sabe, aqueles que seriam os resgatadores de Israel, o próximo herói, o próximo líder espiritual, aqueles que honrariam a sua mãe quando ela tivesse velhinha. Ela ia morrer feliz dizendo: olha, o meu filho fez sucesso na vida, agora Moab manda a conta, e leva não apenas um, mas leva os seus dois filhos, que simboliza a tua riqueza material. Eles foram em busca de riqueza, perderam a vida, perderam a unção. E agora Noemi, acabada por causa da morte do esposo, por causa da morte dos seus dois filhos, ela olha para as suas duas noras, Orfa e Ruth. Orfa em hebraico quer dizer corça, ou gazela, ou veado, é a mesma coisa. E se tem uma característica empírica, uma característica própria da coça, é correr. O que você espera quando você vê uma coça no mato? Eu que sou da Bahia, já vi algumas coças, alguns veados no mato. E quando ele vê você, ele vai correr e corre a 60 km por hora. Quando Orfa viu o seu marido morto, ela olha para Noemi, Noemi olha para ela e lê os olhos de Orfa. Fala: filha, tu estás liberada, pode ir. E ela não contou a história, ela falou: velhinha, tchau, não tem mais nada para mim, estou indo, tchau, e foi embora. Ruth quer dizer bela. Aleluia. E hebreu quer dizer apenas bela, quer dizer beleza. Só que tem um detalhe: Ruth é moabita. Diga comigo, Ruth é moabita. Diga comigo, ela não faz parte do povo de Deus. Eu não sei o que Deus quer falar nessa igreja, mas já faz tempo que Deus está falando: olha, eu estou usando aquele que não é da igreja. Abre o teu olho, fique esperto, guarda o que tu tens para que não tomem a tua coroa. Porque essa Ruth aqui, eu vou adiantar a carruagem, ela vai ser a bisavó de Jesus Cristo. Ela vai fazer parte da genealogia de Cristo. E se você quer uma outra mulher que não faz parte do povo de Israel, é a prostituta Raabe, que também faz parte da genealogia de Cristo. Cuidado, igreja. Cuidado. E de repente Noemi olha para a última pessoa que fica ao seu lado, ainda em Moab. E Ruth fala, e Noemi fala: olha, Ruth, estou indo embora. Para onde tu vai, minha sogra? Eu estou indo para Belém. Diga comigo, Belém. Eu vou embora, é minha terra, aqui eu só me dei mal. Eu quebrei a cara feio, perdi o meu marido, perdi os meus dois filhos, agora perdi uma nora. E estou disposto a Ruth a perder mais uma nora, mas eu não vou deixar a casa do pão nunca mais. Diga comigo, eu não vou deixar a casa do pão nunca. Se tem uma coisa que precisamos aprender e orar a Deus para que tenhamos, é humildade. Diga comigo, humildade. Agora bem mais alto, humildade.
as pessoas estariam esperando com uma lista enorme. Eu não te falei? Que toda vez que um desviado retorna, tem sempre 2 ou 3 na porta da igreja falando: eu sabia que ele ia voltar. Tá vendo? Quebrou a cara, perfeito. Se fosse pastor, deixava de banco 3 anos. Se fosse pastor, não deixaria cantar. Se fosse missionário, envergonharia na frente de todo mundo. Ruth sabia que naquele tempo existiam pessoas piores do que nós hoje. Ela sabia que na fronteira entre Moabe e Belém, se é que fazem fronteira, eu não conheço muito bem a geografia daquele lugar, mas ela sabia que quando ela cruzasse os portões da casa do pão, quando ela cruzasse os portões de Belém, os acusadores estariam esperando com saliva entre os dentes, falando: tá vendo, sua velha? Cadê o que você trouxe de Moabe? O que te rendeu deixar a casa do pão? E ela foi. E ela entra com a Moabita agora. Ela entra com uma mulher que o povo odiava. Ela entra com uma mulher que faz parte de um povo que oprime em Belém os Moabitas. Uma traidora. Foi lá do mundo, comeu e bebeu, foi onde via, ainda traz uma maloqueira para dentro da igreja. Ei, mulherzinha abençoada, essa Ruth, essa Noemi. Diga ao seu irmão: volte. O joio sempre terá na igreja. Diga para ele: o joio sempre terá na igreja. E o próprio Jesus nos ensina que nós não podemos arrancar o joio. Diga para ele: infelizmente. Senão vai arrancado. Ele te abrir a porta e falar: joio em nome de Jesus, vai-te embora, não volte mais, deixa só o trigo. Mas Jesus falou: deixa o joio. Se tu arrancar o joio, vai ficar de trigo junto, porque o joio tem um poder de persuasão incrível. Quando você arranca o joio, tem um monte de triguinho na raiz do joio que vai embora. E Jesus fala: deixa essa onça ficar aí. E Noemi entra. Ela volta para a igreja. Ela volta para a casa do pão. E ela entra com Ruth, pobres, sem dinheiro, a fé lá embaixo. E Noemi fala: Ruth, você não vai ficar assim. Olha, Ruth, o teu marido, porque existia uma lei em Israel para a preservação da tribo, que se chamava a lei do levirato. Essa lei dizia o seguinte: olha, o marido que está casado com uma esposa e não consegue ter filho com ela, e se ele morreu sem ter filho, o irmão mais velho desse rapaz que morreu tem que tomar essa mulher. Se chamava resgatar, esse homem era o resgatador, e essa mulher precisa ter um filho, e o filho que nascer não é do irmão que está vivo, é do defunto. Era a lei para a preservação da tribo, porque Jesus tinha que vir da tribo de Judá. E eu vou te falar: olha, tem um resgatador aí, ele é Moabe, e ele vai ter que tomar você, vai ter que te honrar, porque o teu marido era parente dele. E não importa se você é da igreja ou se você é do mundo, o que importa é que a lei está dizendo, e a lei vai ter que ser cumprida. E Noemi arma um plano maravilhoso, e eles dois acabam ficando juntos. Moabe, esse homem se apaixona por Ruth, eles se casam. Ruth tem filhos, desses filhos são gerados Jessé tem Davi tem Salomão tem os seus filhos e os reis, até chegar José, o marido de Maria, que tem Jesus. Diga para o seu irmão: não saia de Belém. Porque Belém, igreja, Belém perdeu o seu maior compromisso, que era gerar pão, sim, mas Belém ainda era Belém. A casa do pão ainda era a casa do pão. E por mais problemas que a casa do pão tenha, é aqui que o pão é gerado. Queria que a igreja ficasse em pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus.
Queria que você viesse aqui na frente. Nós queremos orar por todos vocês. Quero que a Kevin prepare um louvor. Venham todos aqui na frente. Em nome de Jesus, nós queremos orar por todos vocês. Queremos te abençoar. Enquanto a Kevin louva a Deus, nós vamos orar por vocês. E se você estava pensando em se distanciar de Belém, não faça isso. Se você quiser ir lá para o mundo, não faça isso, porque Ele vai te mandar duas contas. Primeiro, Ele vai querer a tua unção. Segundo, os teus bens. Ele vai te roubar a tua unção espiritual e vai te roubar bens materiais. Então, em nome de Jesus Cristo, Deus te trouxe aqui hoje para que você recebesse esse aviso de Deus, recebesse esse peraí de Jesus e fosse em nome de Jesus Cristo restaurado para permanecer em Belém, que juntos nós faremos de Belém novamente a casa do pão. Mas Deus, Belém não está dando o alimento espiritual que eu quero. E Deus fala, porque você é o padeiro e é você que gerará esse alimento. Aleluia, Jesus.